Bem-vindo de volta. Audiolivro O Universo Autoconsciente, Amit Goswami. Como a consciência cria o mundo material. Capítulo 6 As 9 vidas do gato de Schrödinger. Um bom número de fundadores da física quântica passou por momentos difíceis para aceitar suas estranhas consequências. O próprio Schrödinger fez ressalvas à interpretação da probabilidade de onda da mecânica quântica no paradoxo, ora conhecido como o gato de Schrödinger. Vamos supor que, em uma gaiola, colocamos um gato, juntamente com um átomo radioativo e um contador Geiger. O átomo entrará em processo de decaimento, de acordo com regras probabilísticas. Se isso acontecer, o contador Geiger acusará o fenômeno com uma série de cliques, que acionará um martelo, que quebrará uma garrafa de veneno e o veneno matará o gato. Suponhamos ainda que há uma chance de 50% de que isso aconteça dentro de uma hora. Figura 21. Figura 21. O paradoxo do gato de Schrödinger. Após uma hora, juntamente com um átomo radioativo em uma gaiola, o gato torna-se uma superposição coerente de um fato meio vivo, meio morto. A observação revela sempre ou um gato vivo ou um gato morto. Reproduzido de A. Goswami, Quantum Mechanics, com permissão da W.M.C. Brown Inc. Editora. De que maneira a mecânica quântica descreveria o estado do gato após uma hora? Claro, se olharmos, descobriremos que o gato está vivo ou morto. E se não olharmos? A probabilidade de que o gato esteja morto é de 50%, idêntica à de que esteja vivo. Se pensarmos em termos clássicos à maneira dos realistas materialistas e tomarmos o determinismo e a continuidade causal como princípios orientadores, poderemos conceber uma analogia mental com a situação em que alguém joga uma moeda para o alto e, em seguida, esconde-a sob a palma da mão. Não sabemos se o resultado é cara ou coroa, mas claro será um ou outro. O gato estará morto ou vivo, com 50% de chance para cada resultado. Nós, simplesmente, não sabemos qual é o resultado. Esse cenário, no entanto, não é o que revela a matemática da mecânica quântica. Esta lida com probabilidades muito diferentes, descreve o estado do gato ao fim de uma hora como meio vivo e meio morto. Dentro da gaiola há, de forma bastante literal, uma superposição coerente de um gato meio vivo e meio morto, para usar o jargão apropriado. O paradoxo de um gato que está morto e vivo ao mesmo tempo é uma consequência da maneira como fazemos cálculos em mecânica quântica. Por mais bizarras que sejam as consequências, temos de levar a sério essa matemática porque ela é a mesma que nos dá as maravilhas dos transistores e lasers. A paródia seguinte do Old Possum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot sumaria essa situação absurda. O gato de Schrödinger é um gato misterioso, um exemplo das leis. As coisas complicadas que ele faz não têm causa aparente. Ele confunde o determinista e leva-o ao desespero, porque quando tentam localizá-lo, o gato quântico não está mais lá. A paródia está correta, claro. Ninguém jamais viu realmente um gato quântico, ou uma superposição coerente, nem mesmo um físico quântico. Na verdade, se olharmos dentro da gaiola, descobriremos que o gato está vivo ou morto. Surge então a pergunta inevitável. O que é que há de tão especial na maneira como fazemos uma observação que pode resolver o atroz dilema do gato? Uma coisa é falar garrulamente de um elétron que passa simultaneamente por duas fendas, mas quando falamos de um gato meio morto e meio vivo, o absurdo da superposição quântica coerente torna-se difícil de engolir. Uma maneira de escapar do problema seria insistir que o prognóstico matemático da superposição coerente não deveria ser aceito literalmente. Em vez disso, poderíamos fingir, seguindo a interpretação estatística de conjuntos preferida por alguns materialistas, que a mecânica quântica faz previsões apenas sobre experimentos que envolvam grande número de objetos. Se houvesse 10 bilhões de gatos, todos eles em gaiolas individuais arrumadas identicamente, a mecânica quântica nos diria que metade deles estaria morta dentro de uma hora, e, de certo, a observação confirmaria a verdade dessa asserção. Talvez, no caso de um único gato, a teoria não se aplique. No capítulo precedente, apresentamos um argumento semelhante no caso de elétrons. É um fato, contudo, que a interpretação dos grandes conjuntos
enfrenta a dificuldade de explicar até mesmo o padrão simples de interferência de dupla fenda. Além do mais, essa interpretação equivale a abandonar a mecânica quântica como teoria física capaz de descrever um objeto ou evento únicos. Uma vez que eventos únicos de fato ocorrem, até mesmo elétrons únicos foram isolados, precisamos ter condições para falar em objetos quânticos únicos. Na verdade, a mecânica quântica foi formulada para aplicar-se a objetos únicos, não obstante os paradoxos que cria. Temos de enfrentar o paradoxo de Schrödinger e descobrir uma maneira de solucioná-lo. A alternativa é não ter absolutamente uma física para objetos únicos. Alternativa esta absolutamente indesejável. Hoje em dia, numerosos físicos escondem-se por trás da filosofia antimetafísica do positivismo lógico quando enfrentam o paradoxo do gato de Schrödinger. O positivismo lógico é a filosofia que nasceu do Tractatus Lógico-Filosóficos, do filósofo vienense Ludwig Wittgenstein, uma obra em que ele argumentou, admiravelmente, que do que não podemos falar, do mesmo devemos calar. Seguindo esse preceito, tais físicos, podemos chamá-los de neocopenhaguistas, sustentam que devemos limitar a discussão à realidade do que é visto, em vez de tentar postular a realidade de algo que não podemos observar. Para eles, o importante é que jamais vemos a superposição coerente. O gato inobservado está meio morto e meio vivo? Não cabe fazer esta pergunta, dizem eles, porque ela não pode ser respondida. Isso, claro, é sofística. Uma pergunta que não admite resposta direta pode, ainda assim, ser abordada por via indireta, dando-se uma resposta baseada nos fundamentos de consistência com o que conhecemos diretamente. Além do mais, evitar de todo perguntas metafísicas choca-se com o espírito da interpretação original de Copenhague e a maneira como Bohr e Heisenberg interpretavam as coisas. A interpretação de Copenhague, se seguimos o raciocínio de Bohr, reduz o absurdo do gato meio morto, meio vivo, com o emprego do princípio da complementaridade. A superposição coerente é uma abstração. Como abstração, o gato pode existir vivo e morto. Esta é uma descrição complementar à descrição de morto ou vivo que fazemos quando, de fato, observamos o gato. De acordo com Heisenberg, a superposição coerente, o gato meio morto, meio vivo, existe em potentia transcendente. O fato de observarmos é que gera o colapso do estado dicotômico do gato e sua transformação em um único estado. Que conclusão devemos tirar dessa ideia de um gato meio morto, meio vivo, existindo em potentia? Uma resposta que lembra a ficção científica foi dada pelos físicos Hugh Everett e John Wheeler. Segundo eles, ambas as possibilidades, o gato vivo e o gato morto, ocorrem, mas em realidades diferentes ou em universos paralelos. Para cada gato vivo que encontramos na gaiola, protótipos de nós mesmos em um universo paralelo abrem uma gaiola protótipo, mas apenas para descobrir um gato protótipo morto. A observação do estado dicotômico do gato força o universo a dividir-se em ramos paralelos. Trata-se de uma ideia intrigante e alguns autores de ficção científica, notadamente Philip K. Dick, fazem dela excelente uso. Infelizmente, porém, trata-se também de uma ideia dispendiosa. Ela duplicaria o volume de matéria e energia em todos os momentos em que uma observação obrigasse o universo a bifurcar-se. Essa possibilidade ofende nosso senso de economia, o que pode ser um preconceito, mas que constitui, ainda assim, uma das pedras fundamentais do raciocínio científico. Além do mais, desde que os universos paralelos não interagem, é difícil submeter essa interpretação a um teste experimental e, portanto, ela é inútil do ponto de vista científico. A ficção é mais maleável. No O Homem do Castelo Alto, Aleph, 2006, de Philip Dick, os universos paralelos realmente interagem entre si. Se não fosse assim, como é que poderia haver uma história para contar? Por sorte, uma solução idealista oferece-se por si mesma. Uma vez que a observação que fazemos resolve magicamente a dicotomia do gato, não há como fugir da conclusão de que somos nós, nossa consciência, que geramos o colapso da função de onda do gato. Materialistas realistas torcem o nariz para essa ideia, porque ela torna a consciência uma entidade independente, causal.
Aceitar isso seria pregar os cravos no caixão do realismo materialista. A despeito do materialismo, luminares como John von Neumann, Fritz London, Edmund Bauer e Eugene Paul Wigner adotaram essa solução para o paradoxo. Na solução idealista, a observação realizada por uma mente consciente é que soluciona a dicotomia vivo ou morto. Tal como os arquétipos platônicos, as superposições coerentes existem na terra mágica de uma ordem transcendente, até que lhe provocamos o colapso, trazendo-as para o mundo da manifestação com o ato de observação. No processo, escolhemos uma faceta de duas, ou das muitas, que a equação de Schrödinger admite. Trata-se de uma opção limitada para sermos exatos, sujeita à restrição da probabilidade geral da matemática quântica, mas opção ainda assim. Mesmo que o realismo materialista seja falso, devemos renunciar temerariamente à objetividade científica e convidar a consciência para fazer parte de nossa ciência. Paul Dirac, um dos pioneiros da física quântica, disse certa vez que grandes inovações na física sempre implicam renunciar a alguns grandes preconceitos. Talvez tenha chegado a ocasião de abandonar o preconceito da objetividade forte. Bernard D'Espagnat sugere que a objetividade permitida pela mecânica quântica é uma objetividade fraca, em vez de independência do observador em relação aos eventos, exigida pela objetividade forte. A mecânica quântica permite uma certa ingerência dele, embora de maneira tal que a interpretação dos eventos não depende de qualquer observador em particular. A objetividade fraca, por conseguinte, seria a invariância do observador dos eventos. Qualquer que seja o observador, o evento permanece o mesmo. Tendo em vista a opção subjetiva envolvida em medições individuais, constitui um princípio estatístico, para sermos exatos, que a invariância do observador mantém-se apenas no tocante a grande número de observações, o que não constitui novidade. Tendo há muito aceito a interpretação probabilística da mecânica quântica, já estamos comprometidos com a aceitação da natureza estatística de alguns de nossos princípios científicos, como o da causalidade, por exemplo. Como a psicologia cognitiva demonstra rotineiramente, podemos, sem a menor dúvida, fazer ciência com objetividade fraca, definida dessa maneira. Na verdade, não necessitamos de objetividade forte para tal fim. A solução do paradoxo de Schrödinger com auxílio da consciência é a mais simples, tanto na verdade que é mencionada às vezes como a solução ingênua. Numerosas perguntas foram formuladas sobre ela, contudo, e só respondendo-as é que poderemos refutar a acusação de ingenuidade. Perguntas sobre a solução idealista. Uma delas, que você ainda pode estar se fazendo, é a seguinte: como é que um gato pode estar meio morto e meio vivo? Não pode, se você pensa como um realista materialista. Esse indivíduo tem de supor que o estado do gato em todos os momentos é este ou aquele, morto ou vivo, em uma forma causal contínua. O pensamento materialista, porém, é resultado de suposições de continuidade causal e de descrições do tipo ou isso ou aquilo. Essas suposições não são necessariamente verdadeiras, em especial quando submetidas a teste em experimentos de mecânica quântica. Para o filósofo idealista, o paradoxo de um gato simultaneamente vivo e morto não causa lá essa perturbação toda. Em uma historinha zen, um mestre é apresentado a um suposto defunto, cujo enterro está sendo preparado. Ao ser perguntado se o homem está vivo ou morto, o mestre responde: "Não posso saber." De que modo poderia ele? De acordo com o idealismo, a essência do homem, a consciência, não morre nunca. Seria, portanto, incorreto dizer categoricamente que o homem está morto. Quando o corpo de um homem é preparado para o enterro, contudo, seria ridículo dizer que ele está vivo. O gato está vivo ou morto? Ao ser perguntado, um cão tem a natureza de Buda? O mestre Zen Joshu respondeu dizendo mu. Mais uma vez, dizer não seria errado, uma vez que todas as criaturas, de acordo com os ensinamentos do Buda, têm natureza de Buda. Dizer sim seria também difícil, porque a natureza de Buda precisa ser alcançada e vivida. E isso não é uma questão de verdade intelectual. Diante desse fato, a resposta foi mu.
nem sim, nem não. A mecânica quântica aparentemente implica uma filosofia idealista semelhante à dos mestres Zen, quando afirmam que o gato de Schrödinger está, ao fim de uma hora, meio vivo e meio morto. Mas como pode ser assim? De que modo a consciência pode ser decisiva para moldar a realidade do mundo físico? Este fato não implicaria o primado da consciência sobre a matéria? Se o gato de Schrödinger está simultaneamente vivo e morto, antes de olharmos dentro da gaiola, mas está em um estado único, vivo ou morto. Depois que olhamos, então temos de estar fazendo alguma coisa simplesmente pelo fato de olhar. De que modo uma olhadela pode produzir efeito sobre o estado físico de um gato? Essas perguntas são feitas pelos realistas quando tentam refutar a ideia de que a consciência produz colapso da superposição coerente. Ainda assim, a solução idealista implica, de fato, a ação da consciência sobre a matéria. A ação, contudo, configura um problema apenas para o realismo materialista. Segundo essa filosofia, a consciência é um epifenômeno da matéria, e parece impossível que ela possa atuar sobre o próprio estofo de que é feita, na verdade, ser a causa de si mesma. Esse paradoxo causal é evitado pelo idealismo monista, segundo o qual a consciência é fundamental. Na consciência, as superposições conscientes são objetos transcendentes. Só são trazidos para o reino da imanência quando ela, por meio do processo de observação, opta por uma das muitas facetas da superposição consciente, embora essa opção seja limitada pelas probabilidades permitidas pelo cálculo quântico. A consciência é temente à lei. A criatividade do cosmos tem por fundamento a criatividade de suas leis quânticas e não uma anarquia arbitrária. De acordo com o idealismo monista, os objetos já estão na consciência como formas primordiais, transcendentes, arquetípicas. O colapso consiste não em fazer alguma coisa aos objetos pela observação, mas em optar e reconhecer o resultado da opção. Volte a olhar para a ilustração Gestalt Minha Esposa e Minha Sogra, figura 12, página 65. Nela, dois desenhos estão superpostos. Quando vemos a esposa ou a sogra, não estamos fazendo coisa alguma ao desenho. Estamos simplesmente escolhendo e reconhecendo a opção que fazemos. O processo de colapso produzido pela consciência é mais ou menos assim. Há, contudo, dualistas que tentam explicar a ação da consciência no paradoxo de Schrödinger, buscando prova de psicocinesia, a capacidade de mover matéria com a mente. Eugene Paul Wigner argumenta que se um objeto quântico pode afetar nossa consciência, esta tem de ser capaz de afetá-lo. A prova da existência de psicocinesia, porém, é escassa e duvidosa. Além disso, a prova fornecida por outro paradoxo, o do amigo de Wigner, exclui definitivamente uma interpretação dualista. O paradoxo do amigo de Wigner. Suponhamos que duas pessoas abrem simultaneamente a gaiola do gato. Se o observador escolhe o resultado do colapso, como o idealismo parece implicar, e supondo que as duas escolhem coisas diferentes, esse fato não criaria um problema? Se respondemos que não, só um dos observadores faria a opção, o realista não ficaria convencido, e com toda razão. O paradoxo do amigo de Wigner, formulado pelo físico Eugene Wigner, diz mais ou menos o seguinte: suponhamos que, em vez de observar pessoalmente o gato, Wigner pede ao amigo que se encarregue disso. O amigo abre a gaiola, vê o gato e, em seguida, comunica o resultado da observação. Nesse ponto, podemos dizer que Wigner acaba de consubstanciar a realidade, que inclui o amigo e o gato. Mas há um paradoxo aqui. O gato estava vivo ou morto quando o amigo observou-o, mas antes que comunicasse o resultado da observação? Dizer que o estado do gato não entrou em colapso quando observado implica dizer que o amigo permaneceu em estado de animação suspensa até que Wigner lhe fez a pergunta, que a consciência do amigo não pôde decidir se o gato estava vivo ou morto sem o estímulo de Wigner. Isso parece um bocado com o solipsismo, a filosofia que postula que somos o único ser consciente e que todos os demais são imaginários. Por que deveria ser Wigner o privilegiado que provoca o colapso da função de estado do gato? Suponhamos, em vez disso, que a consciência do amigo de Wigner gera o colapso da superposição. Mas isso não abre um ninho de vespas?
Se Wigner e o amigo olharem na mesma ocasião para o gato, ocorrerá a opção de quem? E se os dois observadores fizerem opções diferentes? O mundo se transformaria em um pandemônio, se cada pessoa decidisse o comportamento do mundo objetivo, pois todos sabemos que impressões subjetivas são frequentemente contraditórias. A situação em um caso como esse seria a mesma de pessoas vindo de direções diferentes e escolhendo a cor, vermelha ou verde, dos sinais do tráfego. Esse argumento é a miúde considerado um golpe mortal na solução do paradoxo de Schrödinger por ação da consciência. Mas é mortal só na interpretação dualista. Examinemos com mais detalhes o paradoxo de Wigner para descobrir por que isso acontece. Wigner comparou esse estado paradoxal de coisas com outro, no qual um aparelho inanimado é usado para fazer a observação. Se é usada uma máquina, nenhum paradoxo ocorre. Nada há de paradoxal ou perturbador sobre um ser máquina no limbo durante algum tempo. A experiência, porém, diz que há alguma coisa decisiva na observação feita por um ser consciente. Logo que um ser consciente observa, a realidade material torna-se manifesta em um estado único. A propósito, diz Wigner, segue-se que um ser dotado de consciência desempenhará forçosamente, na mecânica quântica, um papel diferente do que ocorre com um dispositivo de medição inanimado. Este argumento implica que meu amigo me experimenta os mesmos tipos de impressões e sensações que eu. Em especial que, após interagir com o objeto, ele não está naquele estado de animação suspensa. Não é necessário ver aqui uma contradição do ponto de vista da mecânica quântica ortodoxa, e nenhuma contradição há se acreditamos que a alternativa não faz sentido contenha ou não a consciência de meu amigo. A impressão de ter visto um gato morto ou vivo. Não obstante, negar nessa medida a existência da consciência de um amigo constitui de certo uma atitude antinatural, chegando às raias do solipsismo, e poucas pessoas, no fundo, a aceitarão. O paradoxo é sutil, mas Wigner está com a razão. Não temos de dizer que até que ele, Wigner, manifeste o amigo, este permanece em um estado de animação suspensa. Tampouco temos de recorrer ao solipsismo. Há uma alternativa. O paradoxo de Wigner só surge quando ele faz a suposição dualista injustificada de que sua consciência é separada da consciência do amigo. O paradoxo desaparece se houver apenas um único sujeito, e não sujeitos separados, como habitualmente os entendemos. A alternativa ao solipsismo é um sujeito consciência unitivo. Quando observo, tudo o que vejo é todo o mundo da manifestação. Mas isso não é solipsismo, porque não há um eu individual que observa em oposição a outro eu. Erwin Schrödinger teve razão quando disse: a consciência é um singular para o qual não existe plural. A etimologia e a ortografia mantiveram a singularidade da consciência. A existência na linguagem de palavras como eu e meu, contudo, leva-nos para uma armadilha dualista. Pensamos em nós como separados, porque nos referimos a nós mesmos dessa maneira. Analogamente, pessoas caem no hábito de pensar na possibilidade de ter consciência, como na pergunta: um gato tem consciência? Só no realismo materialista é que a consciência se torna alguma coisa a ser meramente possuída. Uma consciência desse tipo seria determinada, e não livre, e não valeria a pena tê-la. A panela observada ferve. Mesmo vejamos outro probleminha no paradoxo de Schrödinger. Suponhamos que o próprio gato seja um ser consciente. O conceito torna-se ainda mais sutil se supomos um ser humano dentro da gaiola, com o átomo radioativo, a garrafa de veneno e tudo mais. Suponhamos ainda que abrimos a gaiola após 1 hora, e se ele ainda estiver vivo, perguntamos-lhe se experimentou um estado de semivivo ou semimorto. De jeito nenhum, responderá ele. Estaremos encontrando aqui um problema para a interpretação idealista? Pense por um momento. E se lhe perguntarmos ao contrário, se ele experienciou ou não estar vivo o tempo todo? Após pensar um pouco, se nosso sujeito for desses tipos que gostam de raciocinar, ele provavelmente responderá que não. Entenda, leitor, nós não estamos conscientes do nosso corpo o tempo todo. Na verdade, em circunstâncias comuns, temos pouquíssima consciência do corpo.
O idealista poderia descrever da seguinte maneira o que aconteceu. Durante essa hora, de vez em quando, ele se sentiu consciente de estar vivo. Em outras palavras, ele pensou em si mesmo. Nessas ocasiões, sua função de onda entrou em colapso e, por sorte, a opção foi, em todas as ocasiões, o estado de estar vivo. Entre esses momentos de colapso, sua função de onda expandiu-se e transformou-se em uma superposição coerente de morto e vivo no domínio transcendente que se situa para além da experiência. Todos sabemos como é que assistimos a um filme de cinema. Nosso cérebro-mente não consegue discernir as imagens imóveis que correm diante de nossos olhos à velocidade de 24 quadrículas por segundo. Analogamente, o que parece continuidade para um observador humano que observa a si mesmo é, na realidade, uma miragem que consiste de numerosos colapsos descontínuos. Este último argumento implica também que não podemos salvar o gato de Schrödinger do resultado atroz do decaimento do átomo radioativo ao olhar constantemente para ele e, de alguma maneira, produzir continuamente o colapso de sua função de onda e mantê-lo vivo. Embora nobre, esse pensamento não vai funcionar. Pela mesma razão que uma panela observada ferve, mesmo que o adágio sugira o contrário. É uma boa coisa também que a panela observada ferva, porque se pudéssemos evitar uma mudança simplesmente olhando para um objeto, o mundo ficaria cheio de narcisistas tentando escapar da velhice e da morte meditando sobre si mesmos. Note bem o lembrete de Schrödinger. As observações devem ser consideradas como eventos separados, descontínuos. Entre eles, há intervalos que não podemos preencher. A solução do paradoxo do gato de Schrödinger nos diz muito sobre a natureza da consciência. A consciência opta entre alternativas quando manifesta a realidade material. É transcendente e unitiva, e sua ação escapa de nossa percepção mundana comum. Reconhecidamente, nenhum desses aspectos da consciência é evidente por si mesmo para o senso comum. Faça um esforço para suspender a descrença e lembre-se do que Robert Oppenheimer disse certa vez. Ciência é senso incomum. O colapso quântico é um processo de escolha e reconhecimento por um observador consciente, e em última análise, só há um deles. O que significa que temos outro paradoxo clássico para resolver. Quando estará completa uma medição? Para alguns realistas, uma medição está completa quando um aparelho clássico de medição, como o contador Geiger na gaiola do gato de Schrödinger, mede um objeto quântico, e termina quando o aparelho emite um clique. Notem que, se aceitarmos essa solução, não surgirá o paradoxo do estado dicotômico do gato. O que me lembra uma historinha. 2 cavalheiros idosos conversavam, e um deles queixava-se de gota crônica. O outro, com certo orgulho, disse: "Eu nunca me preocupei com gota, tomo banho frio todas as manhãs." O cavalheiro doente fitou-o zombeteiramente e respondeu: "De modo que, em vez de gota, você sofre de banho frio crônico." Esses realistas tentam substituir por outra a dicotomia de Schrödinger, por uma dicotomia clássica quântica. Dividem o mundo entre objetos quânticos e seus aparelhos clássicos de medição. Essa dicotomia, porém, não se sustenta, nem é necessária. Podemos afirmar que todos os objetos obedecem às leis quânticas, à unidade da física, e ainda assim, responder convincentemente à pergunta: quando estará completa a medição? Mas o que é que define uma medição? Ou, mudando um pouco o fraseado, quando podemos dizer que uma medição quântica está completa? Podemos nos aproximar da resposta recuando um pouco na história. Werner Heisenberg, que propôs o princípio da incerteza, formulou um experimento mental que Bohr elucidou ainda mais. Recentemente, David Bohm deu uma descrição do experimento que vamos adaptar aqui. Suponhamos que uma partícula esteja em repouso no plano-alvo de um microscópio e que analisemos o processo de observá-la em termos da física clássica. A fim de observar a partícula, focalizamos com a ajuda do microscópio outra partícula, que é defletida pela partícula-alvo para uma placa de emulsão fotográfica, deixando um rastro. Baseados no rastro e em nosso conhecimento sobre como funciona um microscópio, podemos determinar, de acordo com a física clássica, tanto a posição da partícula-alvo quanto o momentum que lhe foi comunicado no momento da deflexão, desvio.
As condições experimentais específicas em nada influenciam o resultado final. Tudo isso muda na mecânica quântica. Se a partícula-alvo é um átomo, e se o observamos através de um microscópio eletrônico, no qual o elétron é desviado do átomo para a placa fotográfica, figura 22, precisamos levar em conta as 4 considerações seguintes. 1. O elétron desviado tem de ser descrito como uma onda, enquanto viaja do objeto O para a imagem P, e como partícula, a chegada em P e enquanto deixa o rastro T. 2. Devido a esse aspecto de onda do elétron, o ponto de imagem P só nos informa sobre a distribuição de probabilidade da posição do objeto O. Em outras palavras, a posição é determinada apenas dentro de uma margem de incerteza x, pronunciado ΔX. 3. Analogamente, argumentou Heisenberg, a direção do rastro T só nos dá a distribuição de probabilidade do momentum de OE, portanto, determina o momentum apenas dentro de uma margem de incerteza P, ΔPi. Usando matemática simples, Heisenberg conseguiu demonstrar que o produto das duas incertezas é igual ou maior do que a constante de Planck. Este é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. 4. Em uma descrição matemática mais detalhada, Bohr observou que é impossível especificar separadamente a função de onda do átomo observado da função de onda do elétron que é usado para vê-lo. Na verdade, disse Bohr, a função de onda do elétron não pode ser desemaranhada da função de onda da emulsão fotográfica. Nesta cadeia, não podemos traçar inequivocamente a linha divisória. Figura 22. O microscópio de Bohr-Heisenberg, reproduzido com permissão de J.A. Schumacher. A despeito da ambiguidade que ocorre ao ser traçada a linha, Bohr achou que devia traçá-la, devido ao uso indispensável de conceitos clássicos na interpretação de todas as medições apropriadas. O arranjo experimental, Bohr comentou, precisa ser descrito em termos inteiramente clássicos. Tem de ser suposto que a dicotomia das ondas quânticas acabe com o uso do aparato de medição, mas como observou convincentemente o filósofo John Schumacher, todos os experimentos concretos contam com um segundo microscópio Heisenberg embutido. O processo de observar o rastro na emissão implica o mesmo tipo de consideração que levou Heisenberg ao princípio da incerteza. Figura 23. Fótons do rastro na emulsão são amplificados pelo próprio órgão visual do experimentador. Poderemos ignorar a mecânica quântica de nossa própria visão? Se não podemos, estará nossa mente-cérebro-consciência inexoravelmente conectada ao processo de medição? Figura 23. A mecânica da visão. Outro microscópio de Heisenberg em operação? Reproduzido com permissão de J.A. Schumacher. O gato é quântico ou clássico? Se pensamos bem no assunto, torna-se claro que Bohr substituiu uma dicotomia, a do gato, por outra, a de um mundo dividido em sistemas quântico e clássico. Segundo Bohr, não podemos separar a função de onda do átomo do resto do ambiente na gaiola do gato. Os vários dispositivos de medição do decaimento do átomo, tais como o contador Geiger, a garrafa de veneno e até o gato, e a linha que traçamos entre os mundos macro e micro é inteiramente arbitrária. Infelizmente, Bohr sustentava também que teríamos de aceitar que a observação realizada por uma máquina, um aparelho de medição, solucionaria a dicotomia de uma função de onda quântica. Todo e qualquer objeto macro, o gato ou qualquer máquina observadora, é, em última análise, um objeto quântico. Não há essa tal coisa de um corpo clássico, a menos que estejamos dispostos a admitir uma perigosa dicotomia quântica clássica na física. É bem verdade que o comportamento de um corpo macro pode ser previsto na maioria das situações, com base nas regras da mecânica clássica. Nesses casos, a mecânica quântica fornece os mesmos prognósticos matemáticos que a mecânica clássica, caso do princípio da correspondência, que o próprio Bohr formulou. Por esse motivo, frequentemente nos referimos a corpos macros como sendo clássicos. Tal não acontece, no entanto, no processo de medição e não se aplica ao mesmo o princípio da correspondência. Bohr sabia disso, claro. Em seus famosos debates com Einstein, ele muitas vezes recorria à mecânica quântica para descrever medições de corpos macros
com o objetivo de refutar as agudas objeções de Einstein às ondas de probabilidade e ao princípio da incerteza. Como exemplo do debate entre os dois, pensem no experimento de fenda dupla, mas desta vez com uma faceta adicional. Suponhamos que antes de incidirem na dupla fenda, os elétrons passem através de uma única fenda em um diafragma, sendo o objetivo neste caso a definição precisa do ponto de partida dos elétrons. Einstein sugeriu que a fenda inicial fosse montada em molas extremamente sensíveis, figura 24. Argumentava ele que se a primeira fenda defletisse um elétron para a mais alta das duas fendas, o primeiro diafragma faria um movimento de recuo para trás, baseado no princípio de conservação do momento. O caso oposto ocorreria se um elétron se desviasse para baixo, para a fenda inferior. Dessa maneira, a medição do recuo do diafragma nos informaria sobre em qual fenda o elétron realmente passaria. Informação esta que se supunha que a mecânica quântica negasse. Se o primeiro diafragma fosse realmente clássico, Einstein teria razão. Defendendo a mecânica quântica, Bohr observou que, em última análise, o diafragma obedeceria também ao princípio da incerteza quântica. Dessa maneira, se seu momentum fosse medido, sua posição se tornaria incerta. Essa ampliação da primeira fenda eliminaria efetivamente o padrão de interferência, como Bohr conseguiu demonstrar. Figura 24. Fenda inicial suspensa numa mola, sugerida por Einstein para experimento de dupla fenda. Se o elétron passa por uma fenda montada sobre molas da forma mostrada acima, antes de passar pela tela com as duas fendas, não mostrada na ilustração, será possível saber através de qual ele passará sem destruir o padrão de interferência? Suponhamos ainda que o princípio da complementaridade esteja funcionando e que às vezes um macroaparato capta de fato a dicotomia quântica, como foi demonstrado pelo debate Bohr-Einstein, mas que em outras ocasiões isso não ocorre, como acontece com um aparelho de medição. Essa ideia, denominada macrorealismo, é engenhosa e coube ao brilhante físico Tony Leggett, cujo trabalho inspirou a criação de um dispositivo experimental brilhante, denominado SQUID, Superconducting Quantum Interference Device. Condutores comuns conduzem eletricidade, mas oferecem sempre alguma resistência à passagem da corrente que resulta em perda de energia elétrica sob a forma de calor. Em contraste, os supercondutores permitem que a corrente flua sem resistência. Se passarmos uma corrente através de um loop supercondutor, a corrente fluirá praticamente para sempre, até mesmo sem uma fonte de energia. A supercondutividade é devida a uma correlação especial entre os elétrons, que se estende por todo o corpo do supercondutor, a necessidade de energia para que os elétrons se libertem desse estado correlacionado, e por isso o estado em causa está relativamente imune ao movimento térmico aleatório presente no condutor comum. O SQUID é um tipo de supercondutor com dois orifícios que praticamente se tocam em um ponto denominado elo fraco. Figura 25. Suponhamos que criamos uma corrente no loop em volta de um dos orifícios. A corrente cria um campo magnético, exatamente como faz um eletroimã. As linhas do campo que o representam passam através do orifício, o que também é habitual. O incomum, no caso do supercondutor, é que o fluxo magnético, ou número de linhas do campo por unidade de área, é quantizado, ou seja, o fluxo magnético que passa através do orifício é separado, e foi esse fato que deu a Leggett sua principal ideia. Figura 25. Será a linha do fluxo compartilhada pelos dois orifícios, revelando a interferência quântica no nível macro? Suponhamos que criamos uma corrente tão pequena que só há um quantum de fluxo. Em seguida, criamos um problema de interferência, do tipo fenda dupla. Se há apenas um orifício, então, obviamente, o fluxo quântico pode estar em qualquer local. Se o elo entre os dois orifícios é espesso demais, o fluxo se localizará em um só orifício. Se tivéssemos o tamanho exatamente correto do elo fraco, poderíamos criar uma interferência de tal ordem que o fluxo quântico estaria em ambos os orifícios ao mesmo tempo, não localizado? Se assim fosse, as superposições quânticas coerentes persistiriam claramente, mesmo na escala dos macrocorpos. Se nenhuma não localização desse tipo fosse vista, poderíamos concluir que os macrocorpos são realmente clássicos e que não permitem superposições coerentes nos estados que admitem.
Até agora, nenhuma prova há de desmoronamento da mecânica quântica com o Squid, embora Leggett espere confiantemente que tal coisa aconteça com a teoria. Em entrevista recente, disse ele: "À noite, ocasionalmente, quando a lua está cheia, faço o que na comunidade da física é o equivalente a transformar-me em lobisomem. Questionou-me se a mecânica quântica constitui a verdade completa e final sobre o universo físico. Sinto-me inclinado a pensar que, em algum ponto entre o átomo e o cérebro humano, ela, a mecânica quântica, não apenas poderá, mas terá de desmoronar." Falou e disse como um autêntico realista materialista. Numerosos físicos sentem-se inclinados a fazer as mesmas perguntas que inspiraram o experimento de Leggett, de modo que continua a pesquisa com o Squid. Suspeito que qualquer dia destes, tal pesquisa descobrirá a prova confirmando a mecânica quântica e demonstrando que as superposições coerentes quânticas estão demonstravelmente presentes até mesmo em macrocorpos. Se não negarmos que todos os objetos, em última análise, captam a dicotomia quântica, então, como von Neumann argumentou, o primeiro a fazê-lo se uma série de máquinas materiais medir um objeto quântico em uma superposição coerente, todas elas, uma após outra, captarão a dicotomia do objeto, ad infinitum, figura 26. De que modo podemos nos libertar do bloqueio criado pela série de von Neumann? A resposta é surpreendente. Saltando para fora do sistema, para fora da ordem materialista da realidade. Figura 26. A cadeia de von Neumann. Segundo o argumento de von Neumann, até mesmo nosso cérebro-mente capta a dicotomia do gato. Se assim ocorre, de que modo termina a cadeia? Reproduzido de Goswami, Quantum Mechanics. Permissão concedida pela W.M.C. Brown, Inc., editores. Sabemos que a observação procedida por um observador consciente acaba com a dicotomia. Deve ser óbvio, portanto, que a consciência deve funcionar fora do mundo material. Em outras palavras, a consciência deve ser transcendente, não local. O paradoxo de Ramachandran. Se ainda o incomoda o fato de que sua consciência é transcendente, leitor, você talvez queira analisar um paradoxo que foi elaborado pelo neurofisiologista V.S. Ramachandran. Suponhamos que com o emprego de alguma supertecnologia seja possível registrar com microeletrodos ou coisas desse tipo tudo o que acontece no cérebro quando bombardeado por estímulos externos. A partir desses dados e com a ajuda de alguma supermatemática, você pode imaginar obter uma descrição completa e detalhada do cérebro quando submetido a um dado estímulo. Suponhamos ainda que o estímulo é uma flor vermelha e que você a mostra a várias pessoas, reúne os dados, analisa-os e descobre uma série de estados cerebrais que correspondem à percepção de uma flor vermelha. Seria de esperar que, excetuadas pequenas flutuações estatísticas, você chegasse basicamente à mesma descrição de estados, alguma coisa como certas células cerebrais, em uma certa área do cérebro envolvida na percepção das cores, reagiram, em todas as ocasiões. Você poderia mesmo imaginar que, com a ajuda de supertecnologia, registraria e analisaria dados de seu próprio cérebro, depois de ter visto a flor vermelha. O estado cerebral que descobre em seu caso não deve apresentar qualquer diferença discernível de todos os outros. Pense agora na seguinte e curiosa mudança no experimento. Você não tem razão para suspeitar que a descrição dos estados cerebrais de todas as outras pessoas não seja completa, em especial se é completa a crença em sua superciência. Ainda assim, no tocante ao estado de seu cérebro, você tem certeza de que alguma coisa ficou de fora. Isto é, seu papel como observador, sua consciência da experiência representada pelo estado de seu cérebro, a percepção consciente real da cor vermelha. Sua experiência subjetiva não poderia ser parte do estado do cérebro objetivo, porque, em tal situação, quem estaria observando o cérebro? O famoso neurocirurgião canadense Wilder Penfield ficou identicamente confuso ao pensar na perspectiva de realizar em si mesmo uma cirurgia no cérebro. Onde está o sujeito e onde está o objeto se você está operando seu próprio cérebro? Deve forçosamente haver uma diferença entre seu cérebro, como observador, e o cérebro daqueles que você observa.
A única conclusão alternativa é que os estados cerebrais que você criou até com uma superciência são incompletos. Desde que seu estado cerebral está incompleto e os estalos cerebrais das outras pessoas são idênticos aos seus, eles terão de ser também incompletos, porquanto todos eles deixam de fora a consciência. Para os realistas materialistas, configura-se aqui um paradoxo, uma vez que do ponto de vista que adotam, nenhum dos resultados acima é desejável. O materialista relutará em conceder um privilégio especial a um dado observador, o que equivaleria a solipsismo, mas seria também contrário a admitir que qualquer descrição possível do estado do cérebro, usando ciência materialista, seria ipso facto incompleta. O paradoxo é solucionado pela interpretação idealista da mecânica quântica, uma vez que, segundo ela, a descrição quantum-mecânica do estado do cérebro não inclui o sujeito transcendente, a consciência, e é reconhecida como incompleta nessa extensão. Nessa incompleteza, um espaço é aberto para a experiência consciente. Um elemento importante, no particular, é a pergunta do cirurgião. Onde está o sujeito e onde está o objeto, se você opera seu próprio cérebro? Este argumento é transmitido bem pela expressão: o que estamos procurando é aquilo que procura. A consciência implica uma autorreferência paradoxal, uma capacidade, aceita como natural, de referirmos-nos a nós mesmos como separados do ambiente, disse Erwin Schrödinger. Sem estarmos conscientes disso e sem sermos rigorosamente sistemáticos a esse respeito, excluímos o sujeito de cognição do domínio da natureza que nos esforçamos para compreender. Uma teoria quântica de medição que ousar invocar a consciência nos assuntos dos objetos quânticos, com o objetivo de ser rigorosamente sistemática, tem de enfrentar o paradoxo da autorreferência. Mas analisemos em maior profundidade esse conceito. Quando uma medição está completa? Reprise. Uma crítica sutil pode ser feita à afirmação de que uma consciência transcendente produz o colapso da função de onda de um objeto quântico. A crítica diz que a consciência que produz o colapso poderia ser a de um Deus externo onipresente, como no poema seguinte. Era uma vez um homem que disse: Deus tem de considerar muito estranho se descobrir que esta árvore continua a existir quando não há ninguém na quadra. Prezado Senhor, seu espanto é estranho. Eu estou sempre na quadra. E é por esse motivo que a árvore continuará a ser observada pelo Senhor. Atenciosamente, Deus. Um Deus onipresente que produz o colapso da função de onda não resolve o paradoxo da medição. Contudo, porque podemos perguntar: em que ponto a medição está completa, se Deus está sempre olhando? A resposta é de importância crucial. A medição não está completa sem inclusão da percepção imanente. O exemplo mais conhecido dessa percepção é, claro, o do cérebro-mente do ser humano. Quando é que a medição está completa? Quando a consciência transcendente ocasiona o colapso da função de onda através de um cérebro-mente que observa com percepção. Essa formulação concorda com a observação do senso comum, de que jamais há experiência de um objeto material sem um concomitante objeto mental, tal como o pensamento de que vejo este objeto, ou, sem isso, pelo menos tenho percepção da sua existência. Note que temos de estabelecer uma distinção entre consciência com e sem percepção. O colapso da função de onda ocorre no primeiro caso, mas não no último. Consciência sem percepção é, na literatura psicológica, referida ao inconsciente. Obviamente, há um tanto de círculo vicioso na opinião de que a percepção imanente é necessária para completar a medição, uma vez que, sem a conclusão da medição, não poderá haver percepção imanente. Percepção ou medição? Qual vem em primeiro lugar? Qual a causa primeira? Estamos por acaso entalados com o dilema de quem nasceu primeiro, se a galinha ou o ovo? Há uma história sufista com um sabor semelhante. Certa noite, o Mullah Nasruddin estava andando por uma estrada deserta quando notou uma tropa de cavaleiros aproximando-se. O Mullah ficou nervoso e começou a correr. Os cavaleiros, vendo-o em fuga, partiram em sua perseguição. Nesse momento, o Mullah ficou realmente amedrontado. Chegando ao muro de um cemitério e, impelido pelo medo, saltou por cima, descobriu um caixão vazio e deitou-se nele.
Os cavaleiros, tendo visto que ele saltara o muro, seguiram-no, entrando no cemitério. Após uma pequena busca, encontraram-no, olhando-os medrosamente. "Algum problema?" perguntaram os cavaleiros. "Podemos ajudá-lo em alguma coisa? Por que o senhor está aí?" "Bem, esta é uma longa história", respondeu o mula. "Para resumir, estou aqui por causa de vocês, e estou vendo que vocês estão aqui por minha causa. Se estamos engasgados com uma única ordem de realidade, a ordem física das coisas, então temos aqui um autêntico paradoxo, para o qual não há solução dentro do realismo materialista." John Wheeler chamou o círculo vicioso da medição quântica de um circuito de significado. Descrição esta muito sutil, mas a pergunta que importa é a seguinte: quem interpreta o significado? Só para o idealismo é que não há paradoxo, porquanto a consciência atua de fora do sistema e completa o circuito do significado. Esta solução assemelha-se ao denominado problema do prisioneiro, um problema elementar na teoria dos jogos. Através de um túnel cavado com a ajuda de um amigo externo, o prisioneiro pensa em fugir da cela da prisão. Figura 27. Obviamente, a fuga será muito facilitada se o prisioneiro e o amigo cavarem a partir de direções opostas do mesmo canto. A comunicação não é possível, contudo, e há 6 cantos para escolher. A chance de fugir não parece nada boa, certo? Mas pense por um momento na forma da cela do prisioneiro e é excelente a chance de que ele resolva cavar no canto 3. Por quê? Porque o número 3 é o único canto que parece diferente, côncavo, visto de fora. Por isso mesmo, seria de esperar que o amigo começasse a cavar a partir desse ponto. Analogamente, só o número 3 é convexo, visto de dentro, de modo que o amigo provavelmente espera que ele comece também a cavar nesse ponto. Figura 27. O dilema do prisioneiro. Que canto escolher? Bem, qual a motivação do amigo para cavar nesse canto especial? O prisioneiro. Ele o vê escolhendo esse mesmo canto pela mesma razão que você o vê escolhendo-o. Note que não podemos atribuir nenhuma sequência causal neste caso e, por conseguinte, nenhuma hierarquia simples de níveis. Em vez de linearidade causal, temos um círculo vicioso causal. Ninguém decidiu coisa alguma sobre um plano. O plano, na verdade, foi uma criação mútua, inspirada por uma finalidade mais alta, a fuga do prisioneiro. Douglas Hofstadter chamou a esse tipo de situação de hierarquia entrelaçada. Uma hierarquia tão misturada que não podemos saber qual a mais alta e qual a mais baixa no poste totêmico hierárquico. Pensa Hofstadter que a autorreferência talvez emane de uma hierarquia entrelaçada desse tipo. Suspeito que a situação no cérebro-mente, com a consciência provocando o colapso da função de onda, mas não quando a percepção está presente, é uma hierarquia entrelaçada e que nossa autorreferência imanente é de origem hierárquica entrelaçada. A observação feita por um sistema autorreferencial é onde termina a série de von Neumann. A irreversibilidade e a flecha do tempo, quando está completa a medição, diz o idealista que ela só se completa quando ocorreu uma observação autorreferencial. Em contraste, alguns físicos argumentam que ela termina em todos os casos em que um detector sinaliza um evento quântico. O que é um detector, em comparação com qualquer velho aparelho de medição? A detecção efetuada pelo detector, dizem eles, é irreversível. Mas o que é irreversibilidade? Há na natureza certos processos que poderiam ser chamados de irreversíveis, uma vez que não podemos saber a direção no tempo ao examinar esses processos da frente para trás. Um exemplo particular seria o movimento de um pêndulo, pelo menos durante algum tempo. Se filmamos seu movimento e em seguida o projetamos numa tela de frente para trás, não há diferença observável. Em contraste, um processo irreversível é aquele que não pode ser filmado da frente para trás sem lhe trair o segredo. Suponhamos, por exemplo, que enquanto estamos filmando o movimento do pêndulo em cima da mesa, estivemos filmando também uma xícara que caiu e quebrou-se durante a filmagem. Quando passamos o filme de frente para trás, os fragmentos da xícara saltando do chão e tornando-se inteiros novamente revelam nosso segredo, que estamos rodando o filme em tempo reverso. Para compreendermos bem a diferença entre um aparelho de medição reversível e um detector, vejamos um exemplo.
Os fótons possuem uma característica de dois valores denominada polarização. Um eixo que se situa ao longo, ou é polarizado ao longo, de apenas uma das duas direções perpendiculares. Os óculos de sol Polaroid polarizam luz comum não polarizada. Eles deixam passar apenas os fótons que têm um eixo de polarização paralelo ao das lentes dos óculos. Se quiser submeter esse fato a teste, coloque dois óculos Polaroid perpendiculares entre si e olhe através deles. Você verá apenas escuridão. Por quê? Porque uma lente Polaroid polariza verticalmente os fótons, digamos, ao passo que a outra lente só deixa passar fótons polarizados horizontalmente. Em outras palavras, juntas, as duas lentes atuam como um filtro duplo que exclui toda a luz. Um fóton polarizado a um ângulo de 45 graus em relação à horizontal é uma superposição coerente de estados semipolarizados vertical e horizontalmente. Se o fóton passa através de uma caixa polarizadora com ambos os canais de polarização, horizontal e vertical, ele emerge aleatoriamente no canal polarizado vertical ou horizontalmente. Este fato pode ser visto nas leituras dos ponteiros de detectores colocados atrás de cada canal, figura 28A. Suponhamos agora que no arranjo da figura 8A, colocamos um polarizador de 45 graus à frente dos fótons, antes que eles sejam detectados, figura 28B. Descobrimos que o fóton foi reconstruído de volta em seu estado original de polarização de 45 graus, o que é uma superposição coerente. Ele foi regenerado. O polarizador sozinho, portanto, não é suficiente para medir os fótons, porquanto estes ainda retêm seu potencial de se tornarem uma superposição coerente. Para a medição, é necessário um detector em que ocorram processos irreversíveis, tais como uma tela fluorescente ou um filme fotográfico. Figura 28. Experimentos com fótons polarizados a 4/5. Se pensamos em termos de reversão do tempo, o movimento dos fótons polarizados a 45 graus, que passam através da caixa polarizada e em seguida através do polarizador de 45 graus, é reversível no tempo. Se, contudo, os fótons forem detectados por algum detector com processos irreversíveis, podemos, quando imaginamos o processo de frente para trás, discernir entre para a frente e para trás. Vale lembrar aqui a história de uma cena rodada para um filme mudo. A heroína deveria estar amarrada aos trilhos, enquanto um trem viria em alta velocidade em sua direção. No roteiro do filme, ela seria salva. O trem pararia no último momento. Uma vez que a estrela, compreensivelmente, relutava em arriscar a vida, o diretor filmou toda a cena de frente para trás, começando com a atriz amarrada aos trilhos e o trem ao seu lado, inteiramente parado. Em seguida, o trem deveria correr para trás. Mas o que é que você pensa que o público viu quando o filme foi projetado de frente para trás? Naqueles dias, os trens funcionavam com uma caldeira que queimava carvão. No filme que rodava para trás, a fumaça corria para dentro da chaminé, em vez de sair, e dessa maneira, revelou o segredo do filme. A evolução da fumaça no tempo era irreversível. Significará isso que está próxima à solução do problema da medição quântica, e sem supor a participação da consciência, temos apenas de reconhecer a irreversibilidade de certos aparelhos de medição denominados detectores, e neste caso, poderemos saltar para fora da série de von Neumann. Uma vez que esses detectores tenham feito seu trabalho, a superposição quântica coerente não poderá ser mais regenerada e caberá dizer, por conseguinte, que terminou. Mas será realmente assim? A pergunta, portanto, passa a ser a seguinte: o detector será suficiente para acabar com a série de von Neumann? A resposta é não. O detector terá de se tornar uma superposição coerente de leituras de ponteiros pela razão muito simples de que, em última análise, ele também obedece à mecânica quântica. O mesmo acontecerá com quaisquer aparelhos de medição subsequentes, reversíveis ou irreversíveis. A série de von Neumann continua. O ponto é que a equação quântica de Schrödinger é reversível no tempo. Ela não muda se o tempo for mudado para o tempo negativo.
Qualquer macrocorpo que se enquadre em uma equação de tempo reversível não pode ser realmente irreversível em seu comportamento, conforme foi demonstrado pelo matemático Jules-Henri Poincaré. Por isso mesmo, diz a sabedoria convencional que a irreversibilidade absoluta é impossível. A irreversibilidade aparente que vemos na natureza tem a ver com a pequena probabilidade existente de um macrocorpo complexo refazer seu caminho na evolução para uma configuração que tenha mais ordem relativa. O estudo da irreversibilidade proporciona uma lição importante. Embora, em última análise, todos os objetos sejam objetos quânticos, a irreversibilidade aparente de alguns macroobjetos permite-nos distinguir aproximadamente entre os clássicos e os quânticos. Podemos dizer que um objeto quântico é aquele que se regenera, enquanto que o clássico tem um período de regeneração muitíssimo demorado. Em outras palavras, embora os objetos quânticos não contenham um registro discernível de sua história, nenhuma memória, podemos dizer que objetos clássicos, como os detectores, a têm no sentido de precisarem de muito tempo para apagá-la. Mas surge outra questão importante. Se não há irreversibilidade final no movimento da matéria, de que modo a interpretação idealista explica a ideia de um fluxo unidirecional do tempo, a flecha do tempo? Na interpretação idealista, o tempo é uma rua de mão dupla no domínio transcendente, mostrando sinais de irreversibilidade apenas aproximada de movimento de objetos cada vez mais complexos. Quando a consciência produz o colapso da função de onda do cérebro-mente, ela manifesta o tempo unidirecional subjetivo que observamos. A irreversibilidade e a flecha do tempo entram na natureza no processo do próprio colapso, em medições quânticas, como suspeitou há muito tempo o físico Leo Szilard. Parece, portanto, que a irreversibilidade dos detectores não soluciona o problema da medição. Essa solução não pode ser invocada, a menos que estejamos dispostos a aceitar a irreversibilidade sob a forma de aleatoriedade, como sendo ainda mais fundamental do que a mecânica quântica. Há uma proposta para que seja feito exatamente isso. Suponhamos que a matéria é fundamentalmente aleatória e que o comportamento aleatório de um substrato de partículas, através de flutuações ocasionais, gere o comportamento organizado aproximado que possamos denominar de quântico. Se isso acontecesse, a própria mecânica quântica seria um epifenômeno, como aconteceria com todos os demais comportamentos organizados. Nenhum dado experimental dá apoio a tal teoria, embora ela seja uma solução engenhosa para o problema da medição, se puder ser provada. Alguns físicos de fato supõem, contudo, que existe um meio subjacente que causa a aleatoriedade, e traçam uma analogia com o movimento aleatório subjacente das moléculas, que produz o movimento aleatório, denominado movimento browniano, de grãos de pólen na água, quando vistos sob um microscópio. A suposição de um meio subjacente, contudo, contraria o experimento do aspecto, a menos que se aceite a não localidade. E é difícil aceitar movimento browniano não local no realismo materialista. As 9 vidas, diz Stephen Hawking. Toda vez que ouço falar no gato de Schrödinger, sinto vontade de sacar uma pistola. Quase todos os físicos sentiram desejo semelhante. Todos querem matar o gato, isto é, o paradoxo do gato. Mas parece que o bichano tem 9 vidas. Na primeira, ele é tratado estatisticamente como parte de um conjunto. O gato é ofendido, porque sua singularidade é negada nessa interpretação do conjunto, mas não machucado. Na segunda, é considerado um exemplo da dicotomia quântica, clássica pelos filósofos divisivos do macro-realismo. O gato recusa-se a trocar sua dicotomia, vida-morte, por outra dicotomia. Na terceira, é confrontado com a irreversibilidade e a aleatoriedade, mas diz: prove isso. Na quarta, enfrenta as variáveis ocultas, a ideia de que seu estado nunca se torna dicotômico e é, na realidade, inteiramente determinado por variáveis ocultas, e de que o que acontece continua oculto. Na quinta, os neocopenhaguistas tentam acabar com ele usando a filosofia do positivismo lógico. Segundo a maioria das conclusões, ele escapa incólume. Na sexta, ele conhece numerosos mundos. Quem sabe ele pode ter morrido em algum outro universo,
mas tanto quanto podemos ver, não neste. Na sétima, conhece Bohr e sua complementaridade, mas é salvo pela pergunta: o que constitui uma medição? Na oitava, conhece pessoalmente a consciência, de uma variedade dualista, mas é salvo pelo amigo de Wigner. Finalmente, na nona, encontra salvação na interpretação idealista. E aqui termina a história das 9 vidas do gato de Schrödinger. A superposição coerente do gato de Schrödinger prova que o colapso da função de onda é um ato de escolha da consciência transcendente, validando o idealismo monista. Se esta lógica espiritual ressoou com sua expansão de consciência, curta, comente e compartilhe para que o algoritmo amplifique esta mensagem quântica. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Você encontra o audiolivro O Universo Autoconsciente completo na playlist. Obrigado por assistir.